Olá pessoal, todo mundo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem, calmos, na paz e na sintonia de Jesus Cristo e dos bons espíritos. Na aula de hoje, iremos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, entendendo e compreendendo um pouco sobre o que são espíritos errantes. Essa parte, ela se encontra entre as perguntas 223 e 233 do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que vai falar um pouco sobre a vida espírita. E aí, quando a gente ouve a palavra errante, a gente tem uma impressão de que significa coisa errada, coisa negativa, mas a gente vai entender na aula de hoje um pouco melhor sobre o que isso significa, beleza? Mas antes, vamos todos fechar os olhos, entrar na sintonia de Jesus Cristo e manter essa boa vibração para fazer a prece de hoje. Deus Pai, Jesus, nosso irmão querido, amado, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo essa lição tão importante e prosseguindo com esse estudo tão glorioso e tão edificador para todos nós, para todos os espíritos aqui presentes, para todos os espíritos que estão na mesma energia de estudo e nessa vibração de amor e de harmonia. Que os senhores possam abençoar todos os trabalhos que acontecem nessa casa querida e que o conteúdo da aula de hoje possa entrar da melhor maneira na nossa mente e auxilie na evolução moral e intelectual de todos nós. Agradeço mais uma vez, peço permissão para terminar a prece da aula de hoje, a prece inicial da aula de hoje, e começar a estudar melhor um pouco sobre o que são os espíritos errantes. Assim possa ser, graças a Deus. Então, para iniciar nosso estudo, eu trouxe uma pergunta que é simbólica quando a gente trata do estudo dos espíritos errantes. A pergunta é de número 224 e ela segue: o que é a alma no intervalo das encarnações? Faz essa pergunta para os espíritos e os espíritos respondem: a alma é espírito errante, que aspira a novo destino, que espera novo destino. E aí fazem uma nova pergunta para o espírito nesse mesmo tópico. Quanto podem durar esses intervalos? Ou seja, quanto tempo os espíritos podem aspirar a novo destino, esperar novo destino nesse intervalo das encarnações? E aí os espíritos respondem: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade. Pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo, ou seja, nunca vai durar para sempre. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Ou seja, os espíritos estão explicando ali que o tempo vai variar, o tempo de estado de erraticidade vai variar de acordo com o grau de evolução dos espíritos, mas que nunca vai ser eterno, nunca vai durar para sempre, porque em algum momento ele vai precisar retornar à encarnação, retornar ao estado de encarnado para purificá-lo e auxiliá-lo na encarnação dele. E aí, nessa mesma pergunta, de número 224, continuam a indagar, a questionar os espíritos sobre o seguinte questionamento: essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? E aí os espíritos respondem: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma forma de efeito negativo às suas escolhas. Outros pedem para que ela se prolongue, ou seja, o estado de erraticidade, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, compreendendo melhor a partir dessa pergunta e dessa resposta, a gente pode concluir algumas coisas em relação aos espíritos errantes e ao próprio estado de erraticidade. Esse estado não dura para sempre, ou seja, a condição de erraticidade não vai durar para sempre, como eu disse anteriormente. Em algum momento, o espírito precisará encarnar para que sua evolução espiritual tenha um prosseguimento. O tempo que vai levar para isso acontecer vai depender do grau de evolução do espírito, do desprendimento em relação ao mundo e às coisas materiais também. Além disso, vai depender da disposição e da necessidade que esse espírito tem de estudar depois de desencarnar.
E aí, um dos questionamentos que podem ser trazidos, até pela própria construção da palavra errantes, é que os espíritos errantes, os espíritos em estado de erraticidade, são necessariamente espíritos errados, ruins, com uma conotação negativa, mas a gente vai entender, vai compreender junto aqui, que não necessariamente é isso. Os espíritos errantes não são exatamente espíritos errados. Estar em estado de erraticidade significa só que você não está encarnado, que está esperando o momento certo para reencarnar. Pode significar também que aquele espírito errante não é espírito puro, uma vez que os espíritos puros não necessitam mais encarnar, nem sentem a necessidade de habitar um invólucro material que se define como o corpo humano. Espero que tenha ficado claro essa questão. Os espíritos errantes não são necessariamente espíritos negativos, espíritos errados, espíritos inferiores, né, em relação à evolução espiritual. São só espíritos que estão esperando para reencarnarem e aí estão no intervalo de uma encarnação e outra. Uma outra observação que é importante ser feita é que, ainda que estejamos em estado de erraticidade, ainda que o espírito esteja como um espírito errante no intervalo de uma encarnação e outra, podemos e devemos progredir a partir do estudo, mesmo no estado de erraticidade. Então é importante que nosso espírito se mantenha em estudo, se mantenha na tentativa de evoluir e de tentar entender as circunstâncias das encarnações passadas, porque é no estado de erraticidade que a gente toma consciência das encarnações passadas e se entende melhor enquanto espírito e como uma provável existência nas próximas encarnações. Então, devemos sempre continuar estudando e progredindo para a evolução espiritual, a evolução moral e intelectual. E uma observação também que deve ser feita é que é importante lembrar que ainda que os espíritos puros não necessitem mais reencarnar, ou seja, eles não estão mais nesse estado de erraticidade, não são espíritos errantes, eles com frequência visitam ambientes de energia inferior com o objetivo de auxiliar no processo daqueles que precisam evoluir, daqueles que precisam de ajuda, de alguma forma de ajuda. O Livro dos Espíritos esclarece que os espíritos mais elevados deixam as mais paixões aqui na vida material e guardam apenas aquelas que representam um bem de alguma forma. Por fim, uma pergunta e uma resposta muito interessantes e que traz um caminho de esperança e reflexão para todos nós que buscamos evoluir moral e intelectualmente, por meio do amor, da caridade e da reencarnação. O questionamento, a pergunta é de número 231 e se segue assim: são felizes ou infelizes os espíritos errantes que estão em estado de erraticidade? E eles querem saber qual é o estado de felicidade daqueles espíritos que estão no intervalo, né, de uma reencarnação e outra. E os espíritos respondem: mais ou menos felizes ou mais ou menos infelizes conforme seus merecimentos. Ou seja, vai depender do merecimento daquele espírito ser feliz ou infeliz no estado de erraticidade, enquanto espírito errante, né? E os espíritos continuam: sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes conforme o grau de desapego da matéria a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como a forma de seu agrado, representando isso para ele uma punição. E aí nem sempre os espíritos vão reencarnar da melhor forma que ele pretende, mas a gente tem que entender, tem que compreender que isso vai ser necessário para a evolução espiritual dele. E aí, entendendo que a felicidade no estado de erraticidade depende do grau de evolução, depende da forma como a gente levou as vidas passadas, podemos todos combinarmos de seguir uma boa encarnação, de seguir com muito estudo e com muito desapego da matéria, com o máximo que a gente conseguir. Nós não somos perfeitos, mas estamos trabalhando
para que a gente consiga evoluir moral, espiritualmente e intelectualmente, em busca do amor e da caridade sempre. Então, nessa vibração, nessa energia, queremos fechar nossos olhos, entrar em sintonia, continuar nossa sintonia com os bons espíritos, com Jesus Cristo e com Deus nosso Pai, para pedir que tenhamos uma boa semana, que sigamos sempre estudando, buscar nos melhorarmos, e melhorar sempre a casa que nos acolhe e trabalhar sempre para que as tarefas sejam cumpridas da melhor forma, da forma mais bonita em relação àqueles que recebem todo o nosso carinho, todo o nosso afeto, toda a nossa vibração, todo o nosso fluido. Peço permissão para finalizar a prece final do estudo de hoje e muita força para que sigamos no caminho de Jesus Cristo, dos bons espíritos, e fazendo bem sempre, pensando naqueles que precisam, e pensando naqueles que estão nos resguardando e sempre nos dando força para seguirmos em frente. Que seja em nome de Jesus Cristo, em nome dos mentores, em nome de todos aqueles que coordenam esse estudo no plano material e no plano espiritual. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje e peço permissão para finalizar a prece de hoje, junto com o estudo sobre os espíritos errantes do Livro dos Espíritos de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, que possamos seguir sempre em frente, entendendo o nosso estado de evolução, entendendo a importância de nos mantermos firmes nesses intervalos de encarnação e estudar sempre, porque é isso que a doutrina espírita pensa e coloca como objetivo para auxiliar esse caminho aí de amor e de caridade na nossa vida. Espero que possamos nos ver em breve nas aulas presenciais e estamos aí para precisar sempre com muito carinho e muito amor. Até mais. Tchau, tchau.